Deus, pátria e família. O tripé sobre o qual se levanta a nação brasileira. Vivemos numa época em que esse tripé está sendo minado, corroído. Para muitas pessoas, Deus passou a ser uma abstração, uma ideia, uma palavra a mais no dicionário. Com isso, a religião institucional é cada vez mais atacada. Mais e mais pessoas dizem: não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de religião, só eu e Deus já é o bastante. Claro que os escândalos envolvendo líderes religiosos em geral também ajudam a passar a impressão que religião é algo negativo, errado. Tudo isso é parte de uma grande estratégia para afastar cada vez mais as pessoas do caminho da verdade. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro que fala sobre Deus, se tornou para muitos apenas um livro poético, com algum valor histórico, mas sem conteúdo de doutrina. Para muita gente, pátria se tornou também algo negativo, pejorativo. Antes, nós tínhamos nos currículos escolares matérias como OSPB, Organização Social e Política do Brasil, EMC, Educação Moral e Cívica, para ensinar pelo menos o mínimo da vida em sociedade. Agora, para muitos, isso é visto como o resto do regime militar da década de 60. A pátria também é atacada pelas leis injustas e sentenças erradas. Num país em que pessoas são condenadas por furtar potes de manteiga, enquanto outros que desviaram milhões de dinheiro público são absolvidos, ou têm seus processos arquivados, ou o processo se arrasta tanto tempo nos tribunais com os recursos infindáveis que as leis proporcionam, que o processo acaba extinto pela prescrição. E assim, a impunidade vai trazendo às pessoas a sensação de que não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser correto, não vale a pena fazer o que é certo. A pátria é constituída por leis justas e justiça feita no tempo certo. Afinal, como diz um ditado jurídico, justiça que tarda é injustiça. A pátria brasileira também é atacada por forças internacionais de outras nações, de outros países ou grupos de poder socioeconômicos que procuram transformar o Brasil numa simples colônia produtora de matérias-primas e consumidora de produtos, como era há muitos anos atrás, como era quando tratávamos apenas de uma colônia de Portugal, subordinada a líderes externos e com governos marionetes, governos fantoches, que estão aqui apenas para responder aos donos do poder lá fora. E a família? Essa é cada vez mais atacada. Legalização cada vez mais progressiva da pedofilia ou até descriminalização, relativização dos crimes contra a família, poliamor, vejam só, legalização do aborto e das drogas. Coisas desse tipo são alguns dos cupins que atacam essa árvore chamada família. A luta de todos os que são verdadeiros cristãos, que batalham pelos valores bíblicos, que conservam a sã doutrina, que são verdadeiramente fundamentalistas. Por quê? Porque tem um fundamento sólido na palavra de Deus. É uma luta muito grande, uma luta que não dá sinais de diminuir, muito pelo contrário. É uma luta cuja tendência é aumentar. E nós sabemos que nem todos gostam de encarar uma luta. Uma luta é desgastante, é difícil, mas, como fala na própria letra do nosso hino nacional, verás que um filho teu não foge à luta. E o momento de nós lutarmos é agora, enquanto podemos. As forças contrárias, que antes eram ocultas e não seguiram o conselho tão dado na época de pandemia, e tiraram suas máscaras em vez de colocá-las. Só que agora elas usam outros rótulos, se chamam de progressistas, democráticas e outros nomes bonitos que só escondem as suas verdadeiras intenções, ou tentam esconder.
Veja, portanto, que todos esses empreendimentos contrários ao Evangelho de Cristo é algo que vemos todos os dias. O Brasil nunca esteve tão necessitado de cobertura de oração. O Brasil nunca antes, talvez na sua história, esteve tão atacados pelas trevas. E com isso, nós estamos chegando a mais um 7 de setembro. São quase 200 anos, comemorando o dia em que deixamos de ser colônia europeia e nos firmamos como um país independente. São 199 anos desde que nos tornamos um país capaz de tomar suas próprias decisões, capaz de escolher seus governantes, capaz de escolher o seu rumo. Com isso, amar a pátria, ser patriota, para muita gente parece uma simples lembrança de um passado distante. Parece que foi há muitos séculos e não há poucos anos atrás que nas escolas se cantava o hino nacional quase todos os dias. Para muitos hoje isso é visto com antipatia. Temos visto até mesmo parlamentares dizerem que tem antipatia, tem nojo de quem se diz patriota. Vejam a que ponto chegamos. Mas essas pessoas esquecem que não foram os militares daquela época passada que fizeram o Brasil que conhecemos. Ao contrário, a nação brasileira é muito mais antiga, constituída pelos povos que aqui viviam, os indígenas, os que vieram da Europa, os que vieram da África, os que vieram até mesmo da Ásia. E o Brasil acolheu a todos, como uma mãe gentil. Uma mãe que às vezes corrige seus filhos, como toda mãe deve fazer. E dessa mistura de etnias, nós temos talvez um dos povos mais singulares do planeta. Queremos então falar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos ensina quanto à nossa relação com a nossa pátria terrestre. Isso porque ainda existem alguns cristãos que se mostram isolados, alienados do contexto social, histórico em que estamos vivendo. São pessoas que pensam que, como estamos esperando a volta de Cristo, não devemos nos preocupar nem nos importar com o mundo que nos cerca. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vejamos o povo de Israel, o povo israelita, que há muitos séculos atrás foi tirado da sua terra e levado para o reino da Babilônia. Ali, Deus permitiu que eles ficassem durante quase 70 anos, como castigo pela sua idolatria, pelos seus pecados. E no meio de toda aquela situação que retirava toda a esperança de um dia reconstruir a sua terra, afinal, a sua capital, Jerusalém, tinha sido destruída, arrasada. O grande templo de Salomão, a maravilha daquela época, tinha sido reduzido a pó e cinzas. As suas joias, seu ouro, tudo isso tinha sido levado para a Babilônia como despojo de guerra. O povo estava sem esperança, o povo estava sem chão para viver. Mas Deus levanta os seus profetas naquela época para enviar ao seu povo a mensagem de esperança e de resistência, da verdadeira resistência. Ele levanta, por exemplo, o profeta Jeremias, que no capítulo 29, versículos 5 a 7 do seu livro, escreve para aquela geração, mandado por Deus, para o povo que estava cativo em Babilônia. Ele diz da seguinte maneira: construam casas, vivam nelas, plantem pomares, comam seu fruto, tomem esposas, gerem filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Procurem a paz da cidade para onde vos mandei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Construir casas e morar nelas fala do nosso engajamento como cristãos para construir materialmente a sociedade em que estamos vivendo, com o nosso trabalho, seja o trabalho como servidor público, como muitos de nós somos, ou como autônomo, como trabalhador autônomo, seja qual for o ramo de trabalho o qual nós sigamos, que sirva para construir materialmente a nossa pátria brasileira. Não precisamos ter esse cuidado em relação à nossa pátria celestial, porque essa já está pronta. O próprio Jesus disse: eu vou para o Pai,
eu vou preparar moradas para todos. Então a gente não precisa se preocupar com a nossa pátria celestial. Temos que nos preocupar com a nossa pátria aqui na terra. Vamos usar os dons e talentos que Deus nos concedeu para fazer da nossa nação um país mais desenvolvido e feliz. Plantem pomares, comam seu fruto. Isso fala de quê? Do nosso engajamento com respeito ao meio ambiente. Para muitos, o cuidado com a natureza é algo supérfluo, é algo que não entra no pensamento de muita gente. Mas o verdadeiro cristão se preocupa com o meio ambiente que vive, porque, em primeiro lugar, sabe que foi Deus quem nos concedeu esse local, esse mundo para nós vivermos. Até onde nós sabemos, apenas aqui neste planeta nós temos a nossa atmosfera, temos rios, oceanos, mares, florestas. Outros planetas onde nós mapeamos no nosso sistema solar tem uma ou outra coisa, mas nada que permita a vida florescer como aqui no nosso mundo. Então é algo que é raro, é único talvez, e nós temos que cuidar. Também porque sabemos que essa natureza maravilhosa criada por Deus será uma herança que deixaremos para os nossos filhos e netos. Aí a gente lembra um termo utilizado no direito ambiental que é o direito intergeneracional, o direito entre as gerações, de uma geração para outra. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Fala aqui do nosso cuidado quanto à família, quanto ao casamento, quanto às relações familiares. Nos nossos dias, o divórcio aumenta cada vez mais. Filhos não respeitam os pais. Mães abandonam seus filhos no lixo, ou até algumas os jogam pelas janelas. A virgindade é desprezada e ridicularizada. A união civil antibíblica caminha a passos largos nos legislativos e tribunais da vida. Tudo isso são o quê? Sintomas de diminuição do valor da família tradicional. E os verdadeiros cristãos devem lutar por esses valores bíblicos. Afinal, a família é a célula-mãe da sociedade. Se deixarmos que se torne uma célula cancerosa, ela acabará infectando todo o organismo. E assim o nosso país se tornará cada vez mais decadente e enfermo espiritualmente. Afinal, como nós teremos bons valores sociais? Como formaremos bons cidadãos se não conseguimos sequer formar bons filhos? Jesus perguntou certa vez: é possível colher uvas dos espinheiros? Claro que não. Portanto, muito cuidado com aquilo que estamos plantando nessa época. Estamos plantando uvas? Estamos plantando videiras? Ou será que estamos plantando espinheiros que irão no futuro trazer apenas sequidão e dor para a nossa nação? O profeta usado por Deus ainda diz para os israelitas exilados: procurem a paz da cidade para onde vos mandei, orai por ela ao Senhor Deus, porque na sua paz vós tereis paz. E o que é procurar a paz? É fazer tudo o que estiver a nosso alcance para que a nossa cidade, nosso município, nosso estado, nosso país seja um lugar melhor e mais feliz. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas isso não deve servir de desculpa para nos omitirmos, para cruzarmos os braços, para deixarmos de lutar pelo que é bom, justo e honesto. Todos sabemos que um dos grandes problemas do Brasil hoje é a violência. Existem cidades brasileiras onde há mais chance de morrer baleado do que nos países que estão em guerra. A violência, em todas as suas formas, vem da ação de Satanás e seus demônios, que também agem no coração das pessoas justamente para levá-las ao caminho da maldade e da destruição. Este mês de setembro que inicia, por exemplo, é o mês chamado Setembro Amarelo. É o mês em que há uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E nós sabemos que muitas pessoas que caminham por esse rumo do suicídio são levadas pela depressão, pela tristeza, pelas enfermidades espirituais que muitas vezes são induzidas nas pessoas pelo inimigo das nossas almas. Então, esse Setembro Amarelo, criado em 2015 pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem como proposta associar a cor amarela, a cor da atenção, que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10 de setembro.
A ideia é pintar, iluminar, estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo visibilidade a essa causa. 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. É uma estatística da Organização Mundial de Saúde, indicando que a prevenção é fundamental para reverter essa situação. Começando, claro, pela educação. Educar as pessoas para que falem sobre o assunto, se abram para aqueles que podem dialogar, conversar, compartilhar informações. Hoje, cerca de 30 pessoas no Brasil tiram a sua vida. Uma morte a cada 40 segundos. A cada ano, cerca de 1 milhão de pessoas. Claro que os números tendem a ser muito maiores, porque a subnotificação é reconhecida, é sabida. Muitos casos não chegam a ser notificados. Sem falar daqueles que tentam e, por algum motivo, às vezes alheio à sua vontade, não tem êxito na sua tentativa de suicídio. Então veja que dentro desse contexto, os cristãos, o povo de Deus, também pode se mobilizar, porque nós temos a palavra de Deus para aquela pessoa que já não vê mais motivo para viver. Nós temos a solução, que é Cristo Jesus. Ele disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. E esta vida, a vida de Deus através de Cristo Jesus, é que nós cristãos podemos proclamar ao mundo que nos cerca, para dizer às pessoas: tem uma razão para viver, tem esperança para você. Você não precisa tirar a sua vida, não precisa ir pelo caminho do desespero. Você tem um Salvador que se preocupa com você, que entregou a sua própria vida para que você não precise tirar a sua vida. Então a Igreja de Cristo, ela tem esse caminho, ela tem esta ferramenta poderosíssima para livrar muitas pessoas das garras do suicídio. Assim como o cristianismo também tem a solução para todas as guerras e faltas de paz, porque Cristo Jesus é o príncipe da paz. Jesus nos ensinou valores cristãos de pacificação, mas não é aquela pacificação qualquer em que as pessoas ficam naquela guerra fria uma com a outra. Não, é a pacificação onde as pessoas podem realmente dar as mãos para fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. E dentro desse nosso contexto de procurar a paz, também se inclui a escolha dos nossos governantes, dos nossos legisladores, aqueles com quem escolhemos pelo voto. São importantes ao fazer leis e executar leis que podem ajudar na paz social. Portanto, sejamos sempre conscientes no nosso voto, não nos deixemos subornar por migalhas, nos tornando profanos, como aquele personagem da Bíblia chamado Esaú, que vendeu por um prato de comida o seu direito à herança, o seu direito de filho mais velho, seu direito de primogenitura. Portanto, nós cristãos temos uma responsabilidade maior do que de muitos brasileiros. Infelizmente, muitas pessoas têm se desiludido com a situação do nosso país. Têm deixado de lado toda e qualquer forma de luta, já se tornam apáticos, alienados. Porém, Deus nos chama para levantarmos como uma grande nação, como um povo livre, como um povo de Deus, para lutar com as armas da justiça e da verdade pelo que é bom e reto, pelo que é bom e direito. E Deus está do lado daqueles que se dispõem a lutar assim. Em várias ocasiões na Bíblia Sagrada, nós vemos Deus intervindo de maneiras maravilhosas e poderosas em favor do seu povo, trazendo um livramento que não se pensava mais ser possível, como aquele que estamos vendo no livro de Ester, quando o povo judeu estava ameaçado de genocídio. Sim, um homem com muito poder, chamado Amã, tinha se levantado com o propósito de destruir todos os judeus que viviam no Império da Pérsia, nas 127 províncias da Pérsia. Tudo parecia caminhar para o fim, para a extinção daquela raça, daquela etnia. Mas Deus literalmente transforma um peão em rainha. Ele transforma a jovem órfã Hadassa na rainha Ester. E através de Ester, aquele plano de Amã foi por água abaixo. E Amã, que tanto planejou contra o povo judeu,
acabou sendo literalmente enforcado na sua própria forca. Caiu na própria cova que tinha construído para os outros. Deus interviu e agiu através das pessoas, não de uma forma miraculosa, não veio um anjo do céu, não brilhou uma grande luz sobrenatural. Deus agiu através das formas naturais que havia para ser agido. E no final das contas, o povo judeu foi livre da extinção, livre do genocídio, e Deus, mais uma vez, foi glorificado. Esse evento, até hoje, ele é comemorado pelo povo israelita na chamada Festa de Purim, para não dizerem que foi uma lenda, que foi algo inventado, nada disso. Até hoje, o povo israelita celebra essa festa neste ano de 2021, aconteceu no dia 25 de fevereiro. Então veja como, através dos tempos, Deus age onde nós pensamos que não tinha mais ação. Deus faz aquilo que nós achamos que não era mais possível ser feito, porque Ele continua sendo o Deus dos impossíveis, e que através das pequenas coisas Ele realiza grandes milagres. E assim será com a nossa nação. Vamos orar pelo nosso país, orar pela nossa pátria brasileira, para que Deus mude os rumos da nossa nação e coloque tudo nos eixos, para que Deus puna e traga o seu castigo, o seu juízo sobre aqueles que querem levar o nosso país para o caminho das trevas e da maldade, e que Deus possa livrar e guardar aqueles que estão lutando para dar ao nosso Brasil um destino melhor, um destino mais justo, um destino mais iluminado para as nossas futuras gerações. Portanto, que esta seja a oração, o clamor de todo o povo brasileiro, não apenas nessa Semana da Pátria, mas todos os dias. E que o 7 de setembro para nós seja um dia de muita alegria, de muita comemoração pela nossa pátria brasileira, pelo Brasil, onde Deus permitiu que viéssemos a nascer, onde Deus permitiu que nós viéssemos assim como os israelitas que estavam ali transportados para outra nação que não era a sua. Nós cristãos somos cidadãos da pátria celestial. Estamos aqui nesta pátria apenas temporária, mas aqui é o lugar que Deus nos coloca para fazer a diferença nesta geração, neste país que vivemos. Que Deus nos abençoe.